Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais tinha dado o dinheiro, a fim de saber de cada um quanto havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa Rádio Diocesana, a memória que celebramos hoje destes 3 mártires que foram apóstolos no Rio Grande do Sul, também na região do Paraguai, e as 2 leituras que acabamos de ouvir, nos falam hoje da fidelidade a Deus. Qual é a força que levou São Roque Gonzales, Santo Afonso e São João del Castilho a dar a própria vida, a não ter medo de perder a própria vida? A grande força foi a fidelidade a Deus, o desejo de ser fiéis ao que Deus pedia deles. Na primeira leitura nós temos também um exemplo de 8 mártires, os 7 filhos e a mãe. Ontem vimos aquela história tão bonita de Eleazar, não é? Já idoso, e lhe propõe que ele coma uma carne que não era a carne oferecida aos ídolos, mas só para dizer, e assim se livrar da morte. E ele falou: não, na minha idade, eu dar um mau exemplo desse para os jovens? De jeito nenhum. E foi martirizado. Hoje é uma mãe que é levada juntamente com seus 7 filhos. E o rei faz de tudo para que eles sacrifiquem aos ídolos e comam as carnes que eram oferecidas aos ídolos. E cada filho vai dizendo: não transgredirei as leis de Deus. E quando chega o último, o rei então tenta dissuadi-lo e não consegue. Então ele fala para a mãe: a senhora já perdeu 6 filhos, convença seu filho a não fazer isso, ele é jovem, convença a que ele sacrifique o que nós estamos pedindo, e assim ele vai viver, e a senhora também. Como eles falavam outra língua, né?
Então a mãe chega perto do filho e fala para ele, mas o contrário do que o rei tinha dito. Fala para o filho: meu filho, coragem. E diz uma palavra muito bonita: meu filho, eu te peço, olha para o céu, contempla o céu. A terra passa, você vai sofrer um pouquinho, mas a felicidade te aguarda, Deus te espera. E assim aquela mãe diz palavras que levam o seu último filho também a ser fiel a Deus, mesmo perdendo a própria vida. E o Evangelho, a lição também é essa, a fidelidade. Jesus, para nos ensinar, usava de todas as realidades terrenas. Falava da semente, né, das plantações, da chuva, das tempestades, né, de tudo. Da massa, do fermento, dos pássaros. E como algo que é muito comum também entre o ser humano, Jesus, mais de uma vez, usa a comparação do dinheiro. Hoje ele fala deste senhor que divide o seu dinheiro com os empregados para que cada um faça aquilo que julgar que é o melhor fazer para guardar o dinheiro do seu senhor. Jesus assim está nos dizendo que tudo que temos na nossa vida é dom de Deus. E Deus deixa em nossas mãos o que vamos fazer com os seus dons. Alguns empregados foram criativos, né? Deram um jeito de fazer o dinheiro do rei render, e quando o rei volta, olha aqui, o senhor deixou comigo tantas moedas, rendeu mais essa quantidade. E cada um vai recebendo uma recompensa. De simples empregados se tornam governadores de cidades. Aquilo que fazemos por Deus é tão pequeno diante daquilo que Ele prepara para nós. Essa é a mensagem. A fidelidade é isso. Mesmo nas pequenas coisas, nós fazemos com amor. Sabemos que Deus merece o melhor de nós e por isso não tem nada pequeno no serviço de Deus. Mas um dos empregados não quis usar daquele dinheiro. Guardou, embrulhou no lenço, fez lá um saquinho, deve ter enterrado. Deixa aqui, não vou mexer com isso. Quando o meu patrão chegar, eu entrego para ele do jeito que ele me deu e ele não vai poder reclamar, porque guardei direitinho. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que simplesmente a gente guarde direitinho o que Ele nos deu. Ele quer que a gente use, que nós façamos bom uso dos dons que Ele nos deu. As moedas, e outra parábola, outro evangelista chama de talento, mas é a mesma coisa, são os dons que Deus nos dá. Cada um de nós tem. Talvez a gente ainda vai descobrir os dons que Deus nos deu, mas Ele quer que nós usemos. Ah, mas eu tenho medo de errar. São riscos que a gente corre. O Papa Francisco usava muito essa expressão, não é? Que ele prefere que às vezes na igreja a gente erre do que a gente ficar de braço cruzado. Não, eu não vou correr risco nenhum. De que adianta ficar de braços cruzados e não fazer o que Deus espera de nós? Esse servo fez isso. Ele agiu movido pelo medo. Eu tinha medo do Senhor e por isso guardei o seu dinheiro. O medo não funciona. A gente pode até evitar algumas coisas levados pelo medo, mas viver motivados pelo medo não é vida. Amar a Deus, servir a Deus motivados pelo medo, ninguém vai fazer isso. Teríamos uma relação muito estranha com Deus, que não vai fazer com que a gente persevere. Então, que a gente não se deixe dominar pelo medo, mas que tenhamos coragem. Se a gente errar, a gente se levanta, a gente recomeça, a gente confia no perdão de Deus, né? Que seja essa o nosso propósito hoje, de sermos fiéis a Deus e que Deus nos dê a graça da perseverança, como estes 7 filhos e a sua mãe na primeira leitura e os 3 mártires que hoje nós celebramos. Amém.